Olá de novo, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Hassid. A gente está tentando conhecer quem é o Hassid, quem é aquela pessoa que alcançou dos maiores níveis do judaísmo. A gente definiu ele um pouquinho, conheceu como é a forma de vida dele, mas agora vamos tentar entender como ele chegou lá. Quais são os passos na prática? Quais são os passos para alcançar essa madrigal? Obviamente a gente não vai fazer toda a jornada dele, certo? Porque quem quiser tem um livro famoso, Messias Deixaremos que é Mamash, um passo depois do outro, mas aqui é uma jornada muito longa. Mas vamos tentar pegar alguns princípios que ele tem no dia a dia dele, na vida dele, e tentar colocar eles no nosso dia. Muito bom. A gente viu que o Hassid é aquele que não despreza completamente, não afasta completamente as necessidades mundanas, necessidades materiais do corpo dele. Ele simplesmente sabe usar tudo isso no seu limite, sabe colocar o limite exato para cada parte dele, cada necessidade que ele tem. Muito bom. Agora, como funciona isso na prática? O que ele faz? O que ele pensa? Como ele chegou nisso? Então, a Gemara fala para a gente a seguinte questão. A Gemara fala, Leolam yargiz adam yetzer hatov al yetzer hara. Existe dentro da pessoa duas forças, duas kohot muito fortes. O yetzer hatov e o yetzer hara. Não é aquele anjinho, é aquele diabinho no ouvido da pessoa. Dentro do ser humano mesmo existem forças. Existem kohot que puxam ele para lados diferentes. Não necessariamente contrários. O yetzer hatov leva a pessoa a cumprir mitzvot, leva a pessoa a leitalot, a se elevar espiritualmente, se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Aquela vontade de fazer o bem, de fazer o correto, seja de um ponto de vista de mussar, em que a pessoa ele é ética, ele respeita os outros, ele se preocupa com os outros, ele tem humildade, seja de um ponto de vista de mitzvot. É uma vontade de rezar, uma vontade de conversar diretamente com Deus, algumas mitzvot que a pessoa ele tem uma ligação especial. Esse é o Yetzer Hatov. O Yetzer Hara, ele tem duas faces. Uma face dela, mais conhecida, fala para a pessoa, olha, vamos fazer a verá, vamos fazer as coisas erradas, vamos aproveitar a vida. Esse tipo, essa face mais famosa e mais conhecida são coisas claras, claramente erradas, que o Yetzer Hara, às vezes, leva a pessoa a fazer. A própria pessoa tem essa vontade dentro dele. Yetzer Hara. Porém, existem coisas que são chamadas de Reshut. O mundo é dividido basicamente em três lados. Tem as mitzvot, tem as averot, ou seja, o bom, as mitzvot, o ideal, e as averot, o errado, o proibido. Existe no meio reshut, existe no meio coisas permissíveis. Por exemplo, vamos pensar no caso da comida. Existem comidas que quando você come, você cumpre uma mitzvah. Seudá de Shabbat, matzah em Pesach, várias outras seudot, várias outras refeições de mitzvah, num casamento, num Brit Milá, em algum lado, algum lugar que você tem uma festa com algum significado religioso, judaico. Existem coisas que são averot, comidas proibidas. Seja alguma comida, uma carne não kasher, misturar carne com leite, várias proibições. Existe um meio. A grande maioria do mundo está ali no meio. O nosso café da manhã, almoço e janta está ali no meio. São coisas permissíveis, são comidas permitidas. O que o Hassid faz para alcançar a Hassidut dele é o seguinte: ele limita essa parte do meio. As coisas permissíveis ele faz, ele não deixa de fazer. Ele não se afasta, porque isso é permissível, a Torá permitiu, não tem problema. Porém, ele limita isso ao necessário, e somente ao necessário. Por quê? Quando alguém foca demais, mesmo que seja na coisa permitida, mesmo que seja uma coisa que não tem problema nenhum, qual o problema de fazer um bom café da manhã, um bom almoço? É importante, dá força para o corpo, não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa foca demais nisso. Então, imagine alguém que almoço para ele não é sentar e comer um arroz, feijão e um frango. Almoço para ele gasta com isso 2, 3 horas. O que eu vou comer exatamente? Como eu vou servir o arroz com o feijão e o frango tem que estar ali do lado? E qual é o ponto exato, perfeito para estar com aquele paladar, aquele sabor delicioso? E que temperos eu vou usar? Não tem problema comer uma comida gostosa, mas a pergunta é quanto você foca nisso. Quando eu preparar um almoço é uma coisa de meia hora, eu vou pensar o que eu vou almoçar, quais vão ser os ingredientes, o que eu preciso pôr, tá ótimo. Quero fazer um pouco mais gostoso, tudo bem.
Mas quando a vida da pessoa gira em torno do que eu tenho no café da manhã, o que eu tenho no almoço, o que eu tenho na janta, esse foco que a pessoa dá em coisas permitidas, aos poucos vão acabar levando ele para coisas proibidas. Por quê? Porque quando ele foca em algo permitido e ele está muito centrado nisso, em algum momento ele vai parar para pensar, olha, tem aquele ingrediente que vai dar um gostinho especial, mas ele não é permitido, não pode. Tem quem permita, pode ser que sim, pode ser que não, é duvidoso, eu vou comer. Vou colocar, porque para mim precisa ser bom, senão eu não consigo comer. E aos poucos, uma coisa vai levando a outra, a pessoa acaba saindo completamente. Assim o Maharal traz um machal, como a pessoa, alguém que vive uma vida boa, uma vida de mitzvot, uma vida de avodat Hashem, como ele acaba caindo? Ele não acaba caindo do dia para a noite, ele começa a fazer as piores coisas. Isso começa devagarzinho. Ele traz uma chala igual uma roupa. Uma roupa, se você quiser rasgar, ela é muito difícil pegar uma roupa e rasgar completamente. Não dá. Mas se desfiar um fiozinho pequenininho, um fiozinho só o que está na ponta, você começar a puxar ele devagarzinho, devagarzinho, é uma coisa pequena, uma coisa do lado, não é tão importante, mas quando você vai puxando, você pode desfazer a roupa inteira. Assim também o Hassid entende que, olha, as coisas de Reshut, eu preciso limitar elas, para que elas não me puxem para o lado da Averá e eu possa me manter nas mitzvot. Muito bom. Assim aparece na Gemara em Brachot. A pessoa tem que fortificar o Yetzer Hatov acima do Yetzer Hara. Ele tem que puxar a vida dele, não ficar ali no meio, e sim um pouquinho mais para o lado das mitzvot. Porém, se não é suficiente, se é difícil, ele não consegue, e a Sokba Torah, fala a Gemara. O que é lá? Sokba Torah? É estudar a Torah Nefesh, estudar a Nefesh da pessoa, estudar a alma, saber de onde vêm os desejos, como trabalhar eles, como reconhecer as características negativas, qual o motivo, como eu cheguei lá, seria entender, conhecer a psicologia do ser humano. O que me levou a fazer determinada coisa? Por que eu ajo dessa forma, essa é a forma problemática, e como eu me libero disso? Como eu deixo um vício de lado? Aprender, psicologicamente, entender como funciona o ser humano. Se isso não for suficiente, fala Gumará, e Kriyatimá. A pessoa deve ler o Kriyatimá. O que é o Kriyatimá? O Kriyatimá é o momento no qual a pessoa ele recebe sobre si cumprir a vontade divina. É algo realmente, é algo intelectual, mas é um sentimento muito forte, é um sentimento de messirut, de que eu estou disposto a fazer o que for, eu estou disposto a me sacrificar completamente em prol do meu ideal. É um sentimento muito forte. Às vezes o intelecto não consegue convencer a pessoa de que aquilo é errado. Tá bom, é aquilo errado, mas eu quero. Então vem um sentimento muito forte consegue tirar a pessoa de lá. Se não, se isso não for suficiente, escolha Yomamitar. Ele tem que lembrar o dia da morte. O dia, quer dizer, o dia da morte, o dia em que vai tudo acabar. Todas as vontades, todas as necessidades, tudo isso vai acabar. Essa situação no qual a pessoa não conseguiu controlar o Yetzirah de jeito nenhum, aí ele tem que cortar o Yetzirah completamente. Cortar essa parte da nefesh dele. O que não é bom, o que pode causar muito problema, mas se ele não conseguiu se liberar, não conseguiu vencer o Yetzirah, às vezes ele tem que cortar completamente. Mas a gente está falando do Hassid. O Hassid é aquele que ele consegue lidar com o Yetzirah. Então, vamos ver alguns exemplos práticos que o Kuzari traz para a gente. Então, o Kuzari fala, por exemplo, ele traz principalmente que tem duas fontes, duas raízes para as averot da pessoa. Ta'avot e kas. Desejos e raiva. Hoje vamos falar desses dois. Tem duas coisas que puxam a pessoa muito para baixo. Os desejos que ele tem, vários prazeres, ele quer correr atrás, ele quer fazer isso. Muitas vezes esses desejos levam a pessoa a fazer averot. E o kas, a raiva, certo? A raiva, o nervosismo, tiram a pessoa do caminho, tiram a cabeça do lugar, a pessoa fica fora de si, ele acaba fazendo coisas que ele nem pensava, nem imaginava que ele faria. Fala o Haver, como o Hassid lida com essas duas midot? Isso serve para todos nós. Como lidar com essas duas questões? Então, com relação a Ta'avot, o Haver fala para a gente o seguinte, olha, isso funciona para Ta'avot e para o Kas também, o Ikaron do Haver é o seguinte, existe um princípio de que quando a pessoa está com muita fome, por exemplo, ele vai comer mais do que ele precisa. Então, no fim de um jejum, quando você está algumas horas sem comer, e você começa a pensar em comida, você não pensa, olha, estou a fim de comer um pedacinho de bolo. Você já imagina aquela refeição gigante que você vai comer no fim do jejum. Quando você está com muita, muita, muita fome, você perde o controle sobre os desejos. Então, fala o Haver, o Hassid faz o seguinte, ele dá para a nefesh dele o que é necessário. Ele come a cada 6 horas. Ele come a cada 4 horas. Ou seja, ele nunca chega realmente a passar fome, a estar faminto.
Ele não deixa a tavá acordar. Ele não deixa esses desejos acordarem. Então, ele está acostumado. Ele toma café da manhã, almoço e janta. Ele ouve música de vez em quando. Ele vê coisas bonitas de vez em quando. Ele não deixa as tavot, as vontades, começarem a crescer. Porque quando elas começam a crescer, já não tem mais controle. Então, ele dá para elas o limite. Ele alimenta a nefesh o que ela precisa. Assim, não vai ter um momento em que vai ter uma fome da nefesh, não fome só para comida, fome para qualquer desejo, para qualquer prazer, e ele vai perder o controle. Ele mantém tudo em fogo baixo. E o Kas? O que ele faz com o Kas? O que faz com a raiva? Como você mantém a raiva em fogo baixo? Eu fico meio bravo, eu estou o tempo todo um pouquinho bravo, não muito. Eu falo, Javier, tem que aprender a usar a raiva nos lugares corretos. Então, por exemplo, quando a raiva é correta? Quando você está em uma discussão, você está discutindo com alguém algo real, algo verdadeiro, algo significativo. A emuná em Deus, ou você tem uma discussão sobre uma alahá, se é permitido ou se é proibido, e você está discutindo o assunto, pensando nos lados, está conversando com alguém, discutindo. Quem já entrou numa yeshiva, já entrou num koilel, você vai ver que ficam sentados em duplas, em pares, chamados havruta. Cada pessoa estuda com um havruta. E esse havruta, como funciona? Os dois, cada um tem o mesmo texto na frente dele, seja o Gemara, seja o Shulchan Aruch, o mesmo texto, e eles vão lendo juntos, e cada um, de vez em quando, vão intercalando, um explica, fala, olha, eu li a Gemara e a Gemara quer falar isso. O cara que está do outro lado, que está ouvindo, fala, peraí, não é isso. A Gemara falou outra coisa, entendi completamente diferente. E aí eles começam a discutir. Você vê que o clima vai esquentando, os ânimos vão subindo, eles começam a gritar e discutir muito, até que depois de um tempo, de repente, para. Os dois acabam de estudar, chegou a hora para almoçar e os dois saem como amigos. Como assim? Você vê as duas pessoas discutindo sem fim, gritando um com o outro, e logo depois eles estão de boa, são amigos? Sim, porque eles sabem usar a raiva e o nervosismo no lugar correto. A raiva e o nervosismo é quando a pessoa tem uma opinião, você tem uma ideia, e de repente tem alguém com uma ideia contrária, alguém que quer negar a sua opinião. É ótimo a raiva nesse momento. Você não pode abrir mão das suas ideias, abrir mão da sua opinião. A Gemara fala que alguém que não tem ideias, não tem opiniões, não precisa nem ler a rema lá, você não precisa ter nem piedade da pessoa, não vale nada. Que não tem opinião para nada, você não pensa nada, nada te incomoda, você aceita qualquer coisa, quem é você? Quais são os seus princípios? Qual é a sua fé? Quais são os seus ideais? Então, não. Você tem que ter seus ideais e quando aparece alguma coisa que é contrário a ele, você pode discutir, você pode gritar. Esse é o momento correto de usar a raiva. Obviamente, a raiva aqui usada também tem seus limites. Igual com relação a ta'avot, os desejos, o Haver falou, olha, você dá, você come, você bebe, você se diverte, assim também com a raiva. A raiva tem seus limites. Violência é um dos limites da raiva. Não pode chegar a bater em alguém. Você pode discutir verbalmente, mas não bater. Mas tem que usar a raiva no lugar correto. E o necessário. Às vezes, a raiva tem que ser usada para dar uma bronca em alguém. Alguém fez uma coisa errada, completamente fora do lugar, você dá uma bronca, você usa a raiva. Ou seja, o Haver nos ensina agora, passo a passo, principalmente essas duas questões, esses são os dois primeiros que a gente vai tratar, as duas fontes da grande maioria das averot. Ta'avot e kas. Desejos e raiva. Esses dois pontos levam a pessoa, tiram a pessoa do sério, tiram a pessoa do controle. E como a gente viu, já viu um pouquinho, a gente ainda vai ver de novo, o grande ponto do Hassid é que o sechel, o intelecto dele está no controle. Ele controla tudo. Tudo que acontece no corpo é o cérebro que decide, é o racional. Toda coisa que aparece, toda opção, todo ato novo que aparece, toda dúvida, peraí, vamos perguntar para o nosso sechel, o que você acha? Você acha que é correto ou não? Ele que vai controlar, ele que vai decidir. Esta avota, os desejos e o casse, a raiva, são situações no qual a pessoa perde a cabeça. Ele perde o racional, ele perde a razão, ele perde o controle. Ele começa a fazer coisas que se ele tivesse numa situação, se ele parasse para respirar e pensar, será que eu devo fazer isso ou não? Obviamente ele ia falar não. Se ele tivesse vendo alguém fazendo isso, ele ia julgar a pessoa completamente. Como você faz uma coisa dessas? Mas quando você está dentro desses desejos e dentro da raiva, você perde o controle. Eu falo, Haver, duas técnicas de como controlar isso. Mantém fogo baixo. Com relação a Tavá e os desejos, tem que manter tudo isso no lugar, num fogo baixo. Dá um pouquinho de comida, um pouco de bebida. Não deixa passar fome, não deixa as Tavot subirem, porque quando elas sobem, elas explodem. E a segunda coisa, com relação ao Kas, usa isso no lugar correto. Usa isso no momento necessário.
Essas duas técnicas que o Haver deu para a gente, manter a volta em fogo baixo, manter os desejos, os prazeres em fogo baixo, e usar o caso, usar a raiva no lugar correto, já ajudam a pessoa a tirar dois dos grandes problemas, dois dos grandes obstáculos que impedem o racional de controlar, impedem o racional de tomar as rédeas da vida da pessoa. Então vamos lá. Bezerra Hashem, a gente vai continuar mais um pouquinho, mais alguns passos para chegar finalmente na Hassidut, tentar entender como o Hassid vive na prática, tá bom? A gente está pegando aqui alguns pontos que o Kuzer ele vai trazendo para entender como é o Hassid de verdade e tentar colocar isso na prática no nosso dia a dia. Até mais. Tchau, tchau.